Temer garante que não irá renunciar. Caminhão tomba no Rodoanel. Morando reduz próprio salário para ajustar contas do município. São Caetano inaugura centro de endoscopia. Confira ainda nesta edição do J+, números de latrocínios se mantêm estáveis no ABC. Quinta-feira, 18 de maio de 2017. Está no ar o J+, ABC. Olá, muito boa noite a todos. Embora o presidente Michel Temer tenha afirmado na tarde de hoje, durante pronunciamento no Palácio do Planalto, que vai renunciar, fontes adiantam que o ato ainda pode ser feito até o final do dia. No caso de renúncia, Maia será o substituto de Temer, conforme prevê a Constituição. Outro indício é o fato da Secretaria de Comunicação da Presidência ter suspendido a veiculação de peças de propaganda do governo que estavam no ar ou que poderiam ir ao ar. Vale ressaltar que, em seu último depoimento, o presidente estava firme na postura de não renunciar e rebater o que foi apresentado contra ele. Caminhão tomba no Rodoanel, deixando um ferido na manhã desta quinta-feira. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã na alça de acesso para Mauá, sentido Santo André. O trajeto foi interditado para desviar o veículo e desvirá-lo, e a vítima apresenta ferimentos leves. As autoridades liberaram o trânsito aos poucos para não travar a via e também o desviaram para a Avenida Jacu Pêssego. A operação terminou por volta das 10h30 da manhã. Semasa inicia novo procedimento para pedidos de irrigações de água, esgoto e drenagem para grandes empreendimentos de Santo André. O objetivo é diminuir o número de vezes que o usuário precisa comparecer ao posto de atendimento e também reduzir em 2/3 a quantidade de papel utilizado. A Prefeitura de Santo André lançou ontem um projeto de modernização nas bibliotecas da cidade. O programa Biblioteca Livre fará com que 11 bibliotecas recebam modernização física e 12 tenham acesso à internet via Wi-Fi. Estas ações têm previsão de início em janeiro de 2018, após o término das intervenções nas bibliotecas Cecília Meireles e Nair Lacerda. E o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, enviou ao Legislativo pedido para reduzir seu próprio salário. O texto deve ser votado pelos vereadores na próxima semana. A postura adotada por Morando vem ao encontro da nova plataforma de economia e respeito ao dinheiro público estabelecido pela atual gestão diante de um rombo financeiro de 200 milhões de reais deixados pela administração antecessora. Caso seja aprovado pela maioria dos parlamentares, o pedido de redução salarial do prefeito vai proporcionar uma economia de R$300 mil ao longo do mandato. E a Prefeitura de São Bernardo realizou treinamentos com profissionais do setor farmacêutico nesta quarta-feira. A atividade foi comandada pelo diretor da Vigilância Sanitária da cidade, Dr. Wagner Kuroiva. O evento reuniu cerca de 250 responsáveis técnicos do segmento no Teatro Lauro Gomes, no bairro Rude Ramos. A Prefeitura de São Caetano inaugurou ontem centro de endoscopia no primeiro andar do Hospital Infantil Márcia Braido, em uma ala que estava inutilizada há alguns anos. Com novos equipamentos, a capacidade é de 650 exames por mês, com atendimento agendado e emergência 24 horas por dia. O investimento na reforma e compra dos equipamentos é de R$600 mil. Na tarde de hoje foi realizada a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico no Palácio da Cerâmica. Estiveram presentes no evento o prefeito José Eurique Júnior e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Silvio Augusto Minciotti. Após demissões e muito protesto, trabalhadores da Fundição Tupi aprovam proposta feita pela empresa. Veja na reportagem a seguir. Desde o início desta semana, cerca de 500 funcionários da Fundição Tupi receberam telegrama de demissão. Eles estavam em férias coletivas desde o dia 2 de junho e retornariam ao trabalho no dia 22, próxima segunda-feira.
Com isso, na última terça-feira, os trabalhadores protestaram em frente à empresa para tentar recuperar os empregos. Porém, após a assembleia realizada ontem à tarde na própria empresa, em Mauá, mesmo os trabalhadores aceitando a proposta que inclui pagamento de 3 salários nominais, 6 vales-compras de R$1.000 a serem pagos a partir de julho, assistência médica até o dia 31 de dezembro e o recebimento da participação nos lucros e resultados em julho, os 500 empregos não foram recuperados. Em nota, a Tupi esclarece que tomou conhecimento e os trabalhadores da unidade de Mauá aprovaram proposta pertinente ao ajuste anunciado. A empresa retomará as atividades na próxima segunda-feira, dia 22, e reafirma que manterá a unidade em operação. Em nota, o prefeito Átila Jacomuzzi afirmou: temos responsabilidades em defender postos de trabalho e os trabalhadores da nossa querida Mauá. Tudo entre aspas. Estamos ao lado dos trabalhadores e faremos todos os esforços para reverter essa situação. Se tiver de criar leis de incentivo fiscal, vamos criar. Queremos dialogar com Tupi. Se eles não vierem ao passo, iremos até eles para proteger e lutar pela manutenção desses empregos. Feche aspas. E o número de latrocínios se manteve estável na região. Vamos conferir. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de latrocínios, que é roubo seguido de morte, manteve estável na região no trimestre deste ano. Nos 3 primeiros meses de 2016, Santo André registrou 2 casos. Diadema 4 e São Bernardo, São Caetano e Mauá registraram apenas 1 caso. Já Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não houve registros. Já no mesmo período deste ano, Santo André teve 3 casos. São Bernardo e Mauá 1, Diadema 4 e as demais cidades não tiveram registros. Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, no período de janeiro a março de 2016, 1.313 pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Militar nos 7 municípios da região, sendo que no mesmo período de 2017, houve a prisão de 1.429 pessoas, ou seja, um aumento de aproximadamente 9%. De acordo com a Polícia Militar, os números de latrocínios basicamente se mantiveram, sendo que, para o mês vigente, há projeção de redução em relação ao mesmo período do ano passado. Contudo, o número de armas apreendidas teve variação de 31% a mais para o mês de março e o número de flagrantes da PM acompanhou este crescimento com 4% positivo. Para controle e redução do índice, a Polícia Militar, por meio dos diversos programas de policiamento, realiza durante o dia policiamento preventivo sob um planejamento inteligente que tem como base informações de sistemas de inteligência. Ainda de acordo com a Polícia Militar, operações especiais vêm sendo organizadas pelos batalhões das 7 cidades da região, com grande atenção para as áreas com maior concentração e fluxo de pessoas. Dentre essas operações está a Operação Cavalo de Aço, que visa abordar e fiscalizar condutores de motocicletas, principais meios de transporte utilizados pelos criminosos para facilitação de fuga. E no próximo bloco você confere: títulos eleitorais podem ser cancelados. Presidente da CISA, Everson Dotto, fala sobre mercado varejista e ainda números do mercado financeiro. Não saia daí de jeito nenhum. A gente já volta. E por conta das graves acusações envolvendo o presidente Michel Temer em escândalos de propina, o principal índice da Bovespa foi interrompido durante aproximadamente meia hora da manhã desta quinta-feira, após desabar mais de 10%. Bem, agora vamos aos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial disparou 8,15%, vendido a R$ 3,39. O euro encerrou com valorização de 7,05%, cotado a R$ 3,75. E a Bovespa despencou 8,8%.
E se você tem alguma pendência com o Tribunal Superior Eleitoral, é melhor prestar bastante atenção na reportagem a seguir. Aqui na região, mais de 33 mil títulos eleitorais podem ser cancelados pela Justiça Eleitoral por falta de regularização de pendências com o Tribunal Superior Eleitoral. O município que possui maior número de títulos passíveis de cancelamento é São Bernardo, com 10.869, seguido por Santo André, com 8.994 e Diadema, com 5.770. Mauá possui 5.240, Ribeirão Pires, 1.166, São Caetano do Sul, 1.083 e Rio Grande da Serra, 451. O eleitor que não votou e não justificou em 3 turnos eleitorais consecutivos e que perdeu o prazo para quitar seus débitos deve agendar horário pela internet e procurar o cartório eleitoral para regularizar sua situação. O cancelamento automático do título eleitoral será efetivado entre 17 a 19 de maio. Com o título eleitoral cancelado, o cidadão fica impedido de obter passaporte, participar de concurso público, assumir cargo ou função pública, renovar matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino, obter empréstimos em bancos, entre outros. Os eleitores que não são obrigados a votar, como idosos, jovens entre 16 e 18 anos, analfabetos e pessoas com deficiência, não entram neste quesito. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, apesar de não ser obrigatória na região, a biometria atingiu 23,6% dos eleitores. Agora nós recebemos dos estúdios do J+ABC o presidente da CISA, Everson Dotto, para falar mais um pouquinho sobre o mercado varejista na região. Boa noite, Everson, seja bem-vindo. Como é que está a situation da aviation? Boa noite, Dário. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bom, o comércio, eu posso dizer, nesse início de ano, ele deu uma boa recuperada, né? Mas, sei lá, agora, né? Depois de ontem, né? E hoje é um dia difícil, né? Hoje foi um dia complicado, mas o comércio estava vindo numa tendência de recuperação. Inclusive saíram números aí de emprego, que já foi um número positivo, depois de meses e meses e meses de números negativos. A economia no primeiro trimestre já foi o PIB positivo, depois de 8 trimestres. Ela deu realmente uma melhorada. Deu uma melhorada, não. Inclusive a gente conversa com o pessoal. É lógico, ainda não em todos os setores e todos os segmentos, mas ela deu uma melhorada. Agora, você arriscaria um palpite? Olha, que outra pergunta difícil para o dia de hoje. Para o segundo semestre? Olha, eu arrisco o palpite do crescimento ainda. Independente de tudo que aconteceu hoje, acho que nós temos que, nós empresários, inclusive todos os representantes empresários, a gente tem que ver que o Brasil é muito maior do que uma pessoa ou outra que possa ter feito uma coisa que seja ilegal, como estão falando aí. E depois então, aquele aquecimento da economia estava gostoso, né? Estava bom, o pessoal estava começando a ficar mais empolgado e tudo mais, então eu acho que nós temos que exigir dos deputados, da nossos deputados federais e dos senadores que votem essas reformas, independente desse problema que aconteceu com o presidente, que vão a ser apurados as coisas, mas eles têm obrigação com o Brasil de resolver isso e votar isso daí. É obrigação para nós, conosco, com você que está nos assistindo, de que eles têm obrigação, os deputados, de votar e aprovar isso daí, porque o Brasil tem que andar. Não pode afundar de novo, não tem jeito. Você se recorda de uma situação semelhante no passado? Ah, não. Se a gente for falar do que foi falado hoje, de cair, de sair presidente... Instabilidade. A gente pode falar do ano passado, né? Mas eu não sei, assim, de uma hora para outra, uma queda como foi, uma subida de dólar como foi... uma queda assim, mas acho que tem um pouco do nervosismo, né? Inicial de o pessoal não saber direito o que aconteceu, então dá um medo. E hoje acabou de sair aí a gravação, vai todo mundo ouvir, vai todo mundo analisar e vamos ver o que vai dar, né? Acho que amanhã talvez seja uma coisa um pouquinho melhor, né? Porque já passou e de tanto ouvir de inestabilidade, de tanto crescer, mesmo que pouquinho, não é? Os comerciantes se acostumaram a essa estabilidade. Isso, é isso aí. Você vai de pouquinho em pouquinho, você começa a planejar também. Fala, poxa, se continuar nesse nível, eu já vou poder contratar uma pessoa extra, eu já vou poder investir um pouco no meu negócio. Então, você sabe que o mês que vem vai crescer um pouquinho, você já fica mais ansioso e espera. O mês que vem cresce mais um pouquinho, então você fala, poxa, eu vou comprar uma outra mesa, eu vou
eu vou contratar uma pessoa, talvez eu vou comprar um carro, vou trocar o carro. Ou seja, a população responde positivamente. Sempre, sempre. Tendo a esperança, e a pessoa tem a tranquilidade de que não vai perder o emprego, ela começa a gastar também. Uhum. E que mensagem você deixaria? Otimista, creio eu. Eu vou sempre deixar otimista, porque claro. Eu sou otimista por natureza. Eu acho que nós temos que ser otimistas e, ao mesmo tempo, nós temos que ser realistas e cobrar das pessoas que estão lá. Isso é uma coisa que nós temos que ser otimistas para ver que isso passa. Mais uma tempestade aí, né? Veio, a gente passa, daqui a pouco o Brasil é muito maior que isso. O Brasil vai crescer e não tem jeito. Não resta dúvida. Eu acho que mesmo sabedores de tudo isso que está acontecendo, né, e que vai ser analisado, vai ser investigado, aquela gotinha de otimismo que foi plantada não vai morrer. Tomara que não, né? Tomara que não. Não vai não. E nós temos que continuar brigando pelas reformas e brigando para que isso seja aprovado, porque o Brasil estava no bom caminho, o juro estava caindo, o PIB estava crescendo, o emprego estava melhorando. Então nós temos que continuar nesse caminho. Claro, como é que pode o dólar subir 8,15? Não, isso aí para mim é especulação. Assim como a bolsa caiu demais, para mim também é uma especulação. É verdade, é do momento só. É isso aí, o tremedo, né? Obrigado por ter vindo, sucesso, né? Principalmente no segundo semestre, doutor. Eu que agradeço, e agradeço todo mundo. Pessoal, vamos continuar tocando aí, acreditando que o Brasil vai crescer e nós temos que ter sempre para cima. Um abraço. Obrigado. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre o Dia Nacional contra Abuso Sexual de Crianças e Jovens comemorado hoje. Coop e Nestlé firmam parceria. E a previsão do tempo para amanhã? Não saia daí de novo, hein? O J+ volta em instantes. Com o apoio da Prefeitura de São Bernardo, a Associação dos Lojistas iniciou oficialmente nesta quinta-feira a 9ª edição da Feira de Móveis da Rua Jurubatuba. O chefe do Executivo, Orlando Morando, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hiroiki Minami, estiveram presentes na cerimônia de abertura e comentaram a importância do evento para a cidade. Durante o período de realização do evento, as vagas de emprego no setor moveleiro aumentam em aproximadamente 20%. A feira acontece até o dia 28, das 10 horas da manhã às 9 horas da noite, e conta com serviços de valet e 6 food trucks de cardápios variados para alimentação aos fins de semana. Voltamos novamente com mais notícias e hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Saiba mais na reportagem a seguir. Apenas em 2015 e 2016, 37 mil casos de denúncias de violência sexual na faixa etária de 0 a 18 anos foram recebidos pelo Disque 100. No Brasil, o Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil são os principais meios de denúncia dos crimes envolvendo crianças e jovens. Apenas em 2016 foram 17,5 mil casos. A maior parte das denúncias é referente aos crimes de abuso sexual, 72%, e exploração sexual, 20%. As demais ligações estavam relacionadas a outras violações, como pornografia infantil, exploração sexual no turismo, estupro, entre outras. Já outro dado aponta que cerca de 67,7% das crianças e jovens que sofrem abuso e exploração sexual são meninas. Os meninos representam 16,52% das vítimas. Os casos em que o sexo da criança não foi informado totalizaram 15,79%. Os dados sobre faixa etária mostram que 40% dos casos eram referentes a crianças de 0 a 11 anos. As faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos correspondem, respectivamente, 30,3% e 20,09% das denúncias. Já o perfil do agressor aponta homens 62,5% e adultos de 18 a 40 anos 42%, como principais autores dos casos denunciados. Não tenha medo, viu? Denuncie. Só assim teremos a chance de acabar com o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes em nosso país. Boas notícias para os clientes Coop. A cooperativa de consumo firmou parceria com a Nestlé entre linhas de bolo e pudim.
O pudim de leite da marca Delícias da Coop recebeu permissão da Nestlé para estampar nas embalagens o selo Aqui tem leite moça. E cerca de 1.200 bolos da linha de confeitados da multinacional suíça estão sendo produzidos diariamente pela Coop. O tempo começou mais frio e chuvoso nesta quinta-feira. Agora vamos ver como fica a previsão para amanhã. Em São Bernardo, mínima de 13 e máxima de 16. Chove o dia todo. Na capital, mínima 14 e máxima 18. A previsão de chuva. No litoral, nas cidades de Santos, Guarujá, Bertioga, o tempo esfria um pouquinho e fica entre 19 de mínima e 23 graus de máxima. Tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia ou da noite. Já no interior, na região de Americana, a temperatura oscila entre 16 de mínima e 22 graus de máxima. O interior também não escapa das previsões de chuva. E agora vamos diretamente de São Bernardo do Campo, onde a Prefeitura lança o programa Governar com Você. Muito boa noite. Quais as notícias que tem por aí? Boa noite, Dárcio. A Prefeitura de São Bernardo do Campo está lançando hoje o programa Governar com Você aqui no Teatro Inesita Barroso. O objetivo deste programa é a contribuição da população para a formulação da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual de 2018. Este programa vai funcionar da seguinte forma: a população de São Bernardo do Campo que tiver sugestões ou ideias para a melhoria da cidade deverá acessar o site do programa, que foi divulgado agora pelo prefeito Orlando Morando, que é o www.governarcomvc, abreviado V e o C.com.br, ou para quem não tiver acesso à internet, pode comparecer até uma das unidades da Rede Fácil e fazer sua sugestão, seja ela na área da saúde, educação, entre outras. Estão presentes hoje aqui, como eu já disse no lançamento, o prefeito da cidade, Orlando Morando, o presidente da Câmara, Peri Cartola, vereadores, secretários da cidade e, é claro, os munícipes que são fundamental para este programa. É com você, Dárcio. Obrigado, Roberta Rossi, com imagens de Renato Lima. O J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos, bom descanso. Até lá.